Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Promaciba, aqui do nosso canal Matemática, e hoje aqui mais uma vez, junto com todos vocês, para mais uma videoaula. Hoje vou estar falando sobre um assunto novo, então vou passar um pouquinho para vocês sobre a função de primeiro grau, ou função afim, como é conhecida. Vou estar passando um pouquinho sobre a representação gráfica de uma função de primeiro grau, assim como o valor de uma função do primeiro grau. Ok? Então, quer saber um pouquinho mais sobre as funções de primeiro grau ou função afim? Vem comigo! Pessoal, vamos lá então. Então, olha só, função de primeiro grau ou função afim. Tá? Vamos começar aqui pela definição daquilo que é uma função de primeiro grau, né? Ou uma função afim, como ela é conhecida também, ok? Então, olha só. Sendo A diferente de zero e B pertencente aos reais, a função de primeiro grau ou a função afim, ela é toda função definida por isso aqui, tá? Então isso aqui, pessoal, é o jeitão, tá? É a cara da função de primeiro grau ou a função afim. É assim que ela vai aparecer para nós, tá? Então vamos analisar esse conceito aqui. Sendo A diferente de zero, tá? Nós temos aqui, ó, na nossa função, o A e o B, tá? Então sendo A diferente de zero. Tá? Isso aqui eu já expliquei, né, em outras videoaulas, mais precisamente em equação, né, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. A gente sempre fala isso aqui, que esse coeficiente A, ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Por que ele não pode ser igual a zero? Porque se ele for igual a zero, né, ele vai estar aqui, ó, multiplicando a incógnita, né, a variável aqui, ó, x. Né? E qualquer coisa que multiplique zero é igual a zero, tá? Então, se isso aqui fosse igual a zero, né, a minha função ela deixaria de ser uma função de primeiro grau, tá? Porque ela é função de primeiro grau justamente porque o expoente da minha variável, né, que não aparece aqui no caso, é o 1, tá? Por isso ela é chamada de função de primeiro grau, porque eu tenho aqui, ó, na minha variável, um expoente 1, tá? E é justamente isso que faz com que ela seja uma função de primeiro grau. Agora, se eu tenho um zero aqui que vai multiplicar a minha incógnita, que tem o expoente 1, zero vezes qualquer coisa seria zero. Então, tudo isso aqui seria igual a zero, né? Então, eu deixaria de ter aqui uma função de primeiro grau, tá? Então, por isso que meu coeficiente A nunca pode ser igual a zero, tá ok? E o meu B, ele vai assumir o papel aqui de qualquer número real, tá? Meu coeficiente B pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Então essa aqui é a carinha como vai se apresentar aí para nós uma função de primeiro grau, uma função afim. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, olha só, esse A é o coeficiente da minha incógnita, tá? E o B aqui é aquilo que nós chamamos de termo independente, tá? Por que termo independente? Porque ele não está acompanhando nenhuma incógnita, tá? Ele simplesmente vai ser um número real qualquer. Eu não tenho nenhuma incógnita aqui que esteja multiplicando esse coeficiente, tá? E esse aqui também é meu coeficiente, né? O coeficiente que acompanha a minha incógnita, tá? Que ele também é chamado de coeficiente angular, né? Uma vez que a gente está trabalhando com função. Mas isso aí, mais para frente, eu vou explicar para vocês, tá? Esse B aqui, ele também é conhecido como coeficiente linear, tá? Coeficiente linear e coeficiente angular aqui no caso do A, tá bom? Mas isso mais para frente aí eu vou explicar para vocês. E o x é a nossa variável. Tá ok?
Então, olha só, aqui para baixo eu tenho alguns exemplos para vocês, tá? Alguns exemplos aí de função do primeiro grau, tá bom? Então, olha só. A primeira aqui, ó, f de x é igual a 6x mais 5, ok? Vamos aproveitar esses exemplos que eu coloquei para vocês aqui. Vamos aproveitar, a gente já separa, né, quem são os coeficientes dessas equações, tá bom? Então, olha aqui, ó, no caso dessa função aqui, ó, 6x mais 5. Né? No caso, quem seria o nosso coeficiente A aqui? Que é aquele coeficiente que acompanha a nossa incógnita. Aqui, no caso, o nosso A seria justamente o 6, tá? Que é o coeficiente que multiplica a nossa variável, tá? E o nosso coeficiente B, no caso, o 5, né? B igual a 5. Tá ok, pessoal? Agora, prestem atenção nesse segundo caso. Nós temos aqui f de x, tá? Que é igual a 0,3x. Ok? Aqui está a nossa variável, que é o x, e acompanhada a ela, né, multiplicando ela, nós temos quem? Nós temos um 0,3. Então, é exatamente esse o nosso A, tá? 0,3. Ué, Promaciba, e o B? Não tem B? Tem. Tem B sim, pessoal, tá? Nesse caso, quem que é o nosso B aqui? Que não está aparecendo aqui na nossa função, ele não está aparecendo justamente porque ele é zero, pessoal. Ele não existe, por isso, ou melhor, perdão, ele existe, né? Ele é o zero, tá? E é exatamente por isso que ele não aparece aqui, tá bom? Então, no caso aqui, dessa função, o nosso B é igual a zero. Por isso que ele não aparece, tá ok? Isso a gente nunca pode esquecer. E aí, na sequência, nós temos aqui, ó, f de x é igual a 2/5 de x menos 8. Né? Lembrando que também o nosso A, pessoal, ele pode ser qualquer número real com exceção ao zero, tá? Isso é importante frisar também. Ó, o coeficiente A, ele vai pertencer ao conjunto dos reais asterisco, tá? O que significa esse asterisco, Pro? Esse asterisco significa com exceção ao zero, tá? Então, o coeficiente A ele pode pertencer, ele pertence, né, na verdade, ao conjunto dos números reais menos o zero, tá? Com exceção ao zero. Então, por isso que, olha só, nesse terceiro caso aqui, quem é o nosso coeficiente A? É aquele númerozinho que está multiplicando a nossa variável. É esse número fracionário aqui, ó, ele é 2/5, tá? Então, o nosso A aqui, no caso, é 2/5. Ok, pessoal? E o nosso B, nesse caso, quem é? É o nosso termo independente aqui, ó. É o menos 8. Tá ok? Agora, o nosso quarto caso, né? Penúltimo caso que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Quem seria o A dessa vez? Não tem A, professor? Tem A sim. Nosso A ele não aparece, ó. Aqui está a nossa variável, ok? Não aparece nenhum número aqui, ó. Mas nós sabemos bem que quando não temos nenhum número aqui, nenhum coeficiente, o nosso coeficiente é o 1, tá? Por isso que ele não aparece. Tudo bem? E o nosso coeficiente B, por sua vez, é o menos 1. Tá bom? E o nosso último caso, tá? Lembrando que o coeficiente A é aquele coeficiente que acompanha a variável e dessa vez a nossa variável está aqui no final, ok?
Mas nem por isso o nosso coeficiente A vai mudar, que é aquele número que acompanha a variável, né? Assim como o exemplo do item anterior aqui, ó, que não aparecia nada junto ao x, aqui também não está aparecendo, mas nós temos aqui, ó, um númerozinho 1, que ele não aparece, mas ele está lá sim, tá? Então aqui o nosso coeficiente A é menos 1. Tá ok, pessoal? E o nosso coeficiente B está aqui, ó, é o 2. Tá ok? Então, esses foram só alguns exemplos, tá, de função do primeiro grau ou função afim, para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho mais, tá bom? E olha só, pessoal, um caso muito comum, tá, de função do primeiro grau é aquele caso que é sempre comentado, né, nas explicações de aulas de função do primeiro grau, que é o caso da corrida de táxi, né? Vamos supor aí, ó, vou dar um exemplo para vocês, que nós temos aí um taxista, né, que trabalha como taxista, e ele cobra, né, de valor fixo, tá, para cada corrida, R$ 3,90, tá, que é a chamada bandeirada, né, a bandeira, que é um valor fixo que todo taxista cobra, né, e fora esse valor fixo, né, ele cobra também R$ 1,25, tá? Por quilômetro rodado. Tudo bem? Então, ele cobra R$ 3,90, né, de valor fixo a cada corrida. Fora isso, ele cobra R$ 1,25 a cada quilômetro que ele roda com o passageiro, tá? Então, vamos supor que tem um passageiro que pegou esse táxi, tá? E rodou aí, né, fez uma corrida de 20 quilômetros. Né, vamos supor aí do trabalho dele até a casa onde ele mora. Tá? Então ele rodou 20 quilômetros. Né? Obviamente, então, que nós temos que multiplicar esse 20 por 1,25, que é o valor que ele cobra a cada quilômetro rodado, para saber quanto que, né, que essa pessoa vai pagar por essa corrida de táxi. Tá? Então, obviamente, nós temos que multiplicar aqui, né, o 20 por 1,25, ok? E somar a tudo isso R$ 3,90, tá? Então, se a gente multiplicar 1,25 por 20, nós teremos R$ 25, tá? Mais R$ 3,90, isso nos daria R$ 28,90 pela corrida. Ok? Agora, tomando um outro exemplo, né, de um passageiro aí que tenha feito uma corrida de 13 quilômetros, tá? Obviamente, teremos que multiplicar aqui por 1,25 e somar a tudo isso R$ 3,90, tá? Então, multiplicando aí 13 por 1,25, daria para a gente R$ 16,25. R$ 16,25. Que somados a esses R$ 3,90, daria para a gente um total de R$ 20,15 a corrida. Tá ok? Agora reparem bem, pessoal, que esse R$ 3,90 que a gente vê aqui, ó, tá? Nada mais é para a gente do que o nosso coeficiente B, tá? Da nossa função. Ok? E esse 1,25 nada mais é para nós do que o nosso coeficiente A. Tá bom? E esse 20 e esse 13, por sua vez, é a variável, né? É aquele valorzinho que varia, e por isso é chamado de variável. Tá vendo? Aqui, ó, uma vez ele assumiu o papel de 13, outra vez ele assumiu o papel de 20, né? Ele varia, e por isso ele se chama variável, tá? Tudo bem, pessoal? Então, se nós fôssemos representar esse caso aqui, né? Esse nosso caso da corrida de táxi, por uma função, como que ficaria a nossa função? Ela ficaria exatamente assim, ó. F de x
vai ser igual a 1,25x mais 3,90, tá? Essa função de primeiro grau ou função afim seria a função que representaria aqui o nosso problema, né? O nosso probleminha aqui da corrida de táxi. Tudo bem, pessoal? Acho que tá ficando claro para vocês, né? Tá bom? Então, olha só, queria falar um pouquinho agora para vocês, tá? Sobre o valor de uma função, tá? O valor de uma função de primeiro grau ou uma função afim. Né? No caso, o que seria esse valor? Né? O que seria esse valor? Esse valor nada mais é, pessoal, o valor da função é o valor que a função vai assumir dado um x qualquer. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu pôr para vocês aqui. Ó. Dado, vamos pôr uma função aqui. Ó. F de x igual a 4x mais 2, tá? Encontre. Olha só, f, vamos por aqui f de 2, tá? Lembrando, pessoal, uma coisa que eu deveria ter comentado com vocês e acabei até esquecendo, que esse f de x aqui, ó, ele representa pra gente, ele representa pra gente o y, tá? O y. Então, eu poderia tranquilamente reescrever essa função aqui, ó, como sendo y igual 4x mais 2, tá? Então, esse f de x, ele vai representar para nós o valor do y. Ele vai representar o y, ok? Então, olha só. Dado f de x igual 4x mais 2, encontre o f de 2. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Ora, simplesmente a gente vai substituir, né, na nossa variável x pelo 2. A gente vai fazer essa troca, essa substituição, para que, através disso, eu possa encontrar o valor numérico, né, da função de primeiro grau. Tá? Ou seja, eu vou encontrar o quê? O y. Tá? Então, olha só. Se eu for reescrever, vai ficar exatamente assim, ó, 4 vezes 2 mais 2. Tá? Que isso vai ser igual a quanto? 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. Então, o valor numérico aqui da nossa função é 10. Ok, pessoal? Tá? E se eu quiser, por exemplo, encontrar o f de menos 1, né? Era só fazer a substituição, olha só. Tá? 4 vai multiplicar menos 1 e vai somar 2. Tá? 4 vezes menos 1 é menos 4. E menos 4 mais 2 é menos 2. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, esse 10 e esse menos 2, eles nada mais são do que os valores numéricos da função. Tá? Então, é exatamente dessa forma que nós encontramos os valores numéricos de uma função afim, uma função de primeiro grau. Tudo bem? Tá bom? Então, olha só, eu queria agora que a gente fizesse uma outra coisa aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Nós vamos agora dar alguns valores, pessoal, tá? Ao x. Para quê? Para que a gente possa obter, como eu expliquei para vocês, o valor do y, tá? E, consequentemente, a gente obter alguns pares ordenados, tá? Porque esses pares ordenados serão a base para que a gente possa realizar posteriormente
um esboço, uma representação gráfica de uma função, tá? Então, para isso, a gente tem que atribuir alguns valores para x, tá bom? Então, olha só. Vamos tomar aqui, por exemplo, eu vou montar aqui, ó, uma espécie de tabelinha aqui, ó, tá? Vou colocar aqui o x, tá? Isso a gente tem que fazer para cada uma dessas funções, tá? Então, olha só. E aqui vai ficar, né, nosso par ordenado, ok? Então, olha só, vamos tomar como exemplo essa nossa primeira função aqui, ó, tá? Então, ó, f de x, tá? Igual a menos 2x mais 1. Ok? Então, olha só. Se nós dissermos, por exemplo, que o x vale 1, tá? Como que vai ficar a nossa função? Então, a função de menos 1, né? O f de menos 1 vai ser igual a menos 2, que multiplica 1, mais 1, tá? Então, olha só, vai ficar exatamente assim, né? Nós só substituímos o nosso x por 1, tá? Então, menos 2 vezes 1 é menos 2, tá? Menos 2 mais 1 dá exatamente menos 1, tá? Então, para x igual a 1, o meu y vai valer menos 1. Ok? E se eu quiser, por exemplo, disser que ele vale menos 2, o meu x, né? Como que ficaria aqui? Então, o f de menos 2 vai ser igual a menos 2 vezes menos 2, mais 1, tá? Menos 2 vezes menos 2, isso dá exatamente 4. 4 mais 1, 5, tá? Então, se o meu x valer menos 2, o meu y vai valer 5. Ok? E para essa primeira função, esses dois pares ordenados, para nós, basta, tá? Para a gente basta. A gente não precisa fazer mais que isso, pessoal, tá bom? Até porque toda função de primeiro grau, pessoal, é sempre determinada por uma reta, tá? Toda função de primeiro grau, ela é sempre determinada por uma reta. Então, para nós, né, para que a gente possa obter essa reta, para nós basta 2 pontos, afinal de contas, por um ponto qualquer, pessoal, vou até fazer um pequeno esboçozinho aqui, ó, para que vocês possam ver. Por um determinado ponto qualquer, podem passar N retas, pessoal. Pode passar infinitas retas, tá? Mas a partir do momento que nós temos 2 pontos, tá? Por 2 pontos, sempre vai passar uma única reta, tá? Uma única reta. Então, como eu falei para vocês, né? Toda função de primeiro grau ela é determinada por uma reta, tá? Então, para que a gente possa obter uma reta, para nós basta 2 pontos no plano cartesiano. Isso é suficiente para que a gente possa obter a nossa reta, tá bom? Então, olha só, aqui nós já temos, né, 2 pares ordenados, então para essa função a gente já consegue esboçar um gráfico, tá? Vamos pegar a nossa segunda função aqui, ó. Nossa função é 3x mais 2, né? F de x igual a 3x mais 2, tá? Então, vamos dar o valor de 2 aqui para o x, tá? Vamos dizer que o x vale 2. Se o x valer 2, então o f de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 mais 2, tá? 3 vezes 2 é 6. 6 mais 2, 8. Então, se o meu x vale 2, tá? O meu y vale 8. Ok? Tudo bem, pessoal?
E se ele valer menos 2? Né? Então, o f de menos 2 vai ser igual a 3 vezes menos 2 mais 2. Tá? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Tá? Então, se for menos 2, aqui nosso y vai valer menos 4. Tá? E para essa função também bastam 2 pares ordenados, ok? Agora a nossa última função. F de x é igual a 2x. Ok? Vamos supor que o nosso x valha menos 1. Tá? Então, f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1. Que isso nos dá um menos 2. Então, se o nosso x é menos 1, nosso y é menos 2. Tá? E se o nosso x for 0? Se o nosso x for 0, f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0, que é 0, tá? Se o nosso x for 0, aqui também é 0, 0, 0. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, agora nós vamos fazer aqui uma representação gráfica, tá? Para que vocês possam ver como é que vai funcionar isso na prática. Só pegar... Vamos fazer um desenho livre aqui mesmo, tá? Para vocês. Tá? Fazer uma mão mesmo. Aqui y e x, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês a representação gráfica de uma função, tá, pessoal? Então olha só, nós temos aqui, ó, vou colocar aqui novamente para que vocês vejam, tá? Quando o x, pegando a nossa primeira função, tá? Quando o x valer 1, o y vale menos 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6. Então, quando o x valer 1, o y vale menos 1. Então, nosso primeiro ponto está aqui. Ok? E aí, olha lá. Ó. Quando o x valer menos 2, o y vale 5. Tá? Então, quando o x valer menos 2, o y vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso ponto está exatamente aqui, tá? Então, temos aqui, ó, olha só. Tá? Não está muito retinha não, mas como eu estou fazendo a mão, tá aqui a nossa reta, tá ok? Tudo bem, pessoal? Então, essa é a representação gráfica da minha primeira função, que é essa aqui, ó. F de x igual menos 2x mais 1. Ok? É exatamente essa aí. Tá bom? Consegui aqui uma reguinha, então a gente pode fazer um gráficozinho mais bonitinho agora, tá? Olha só, então vamos colocar aqui o
o gráfico da nossa segunda função, tá? Que é exatamente essa aqui, ó, tá? Então, olha só, quando o x valer 2, vamos colocar os pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui y, aqui x, tá? Então, quando o x valer 2, o y vale 8, tá? x2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá em cima, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá? Então, tá aqui o nosso ponto, ó. Ok? E quando o x valer menos 2, o y vale menos 4, tá? Tá exatamente aqui, ó. Ok? E aqui, então, está a nossa reta. Tá? Olha, agora ficou mais bonitinho o nosso gráfico, né? Ok? Agora vamos para o nosso último gráfico, tá? Então, olha só. Vou mostrar aqui novamente para vocês, tá? Menos 1, menos 2 e 0 é 0. Quando x valer menos 1, y vale menos 2, tá? Quando x valer menos 1, o y vale menos 2. Então, tá aqui, ó. Ok? E, mostrando lá novamente, quando x for igual a 0, o y também será igual a 0, tá? Então, nosso ponto está aqui, ó, 0x, 0y, ok? Então, aqui está a nossa reta, ok? Lembra-se que eu falei para vocês, tá? Que para toda função de primeiro grau, ela sempre será determinada por uma reta, tá? Então, tá aqui, ó. Uma reta aqui, outra reta aqui. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu queria explicar aí para vocês, um pouquinho sobre função de primeiro grau ou função afim, tá? Quero que vocês reparem uma coisa também, que esses aqui, ó, por exemplo, esse último aqui, ele é o gráfico dessa função aqui, ó. F de x igual a 2x, tá? E essa aqui é o gráfico dessa função aqui, ó. F de x é igual a 3x mais 2, tá? Quero que vocês reparem uma coisa, olha só. Vamos olhar essas três funções, essa função aqui e essa aqui, e reparar no coeficiente a dessas funções. Olha só, o coeficiente a dessa função aqui, ó, é menos 2. O coeficiente a dessa função aqui é 3. E o coeficiente a dessa função aqui é 2, tá? Então, olha só o que eu vou colocar aqui para vocês, ó.
Toda vez que o meu coeficiente A ele for maior do que o zero, tá? A minha função ela será crescente. E toda vez que o meu coeficiente A for menor que zero, a minha função ela será decrescente. Então, olha só nessa função aqui. Meu coeficiente A é menos 2. Menos 2 é menor que zero. Então, a minha função ela é decrescente. Reparem que a minha reta, ó, ela está indo para baixo. Tá? Ela está decrescendo. Olha só. Agora, reparem nessa função aqui. Meu coeficiente A é 3. Tá? Coeficiente A maior que zero, a função é crescente. Olha a minha linha aqui, ó. Tá? Ela está crescendo. Ela é crescente. Da mesma forma como é a minha última função aqui, ó. Meu coeficiente A é 2. É maior que zero. Minha função é crescente. Olha a minha reta aqui, ó. Indo para cima, crescendo. Tá? Então isso é uma coisa muito importante que vocês têm que atentar bastante também. Tá? A gente só de observar, só da gente ver a função, a gente já sabe se a representação gráfica dela vai ser crescente ou decrescente. Se vai ser uma reta crescente ou, né? Se vai ser uma reta crescente ou se vai ser uma reta decrescente, tá? Para baixo. Só de olhar a função a gente já consegue observar isso. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre função de primeiro grau ou função afim, né? Como ela também é conhecida. Tá ok? Se vocês gostaram, dê um likezinho no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo e vocês vão estar ajudando, tá bom? O professor a continuar postando essas videoaulas para vocês, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Promaciba, aqui do nosso canal Matemática, e hoje aqui mais uma vez, junto com todos vocês, para mais uma videoaula. Hoje vou estar falando sobre um assunto novo, então vou passar um pouquinho para vocês sobre a função de primeiro grau, ou função afim, como é conhecida. Vou estar passando um pouquinho sobre a representação gráfica de uma função de primeiro grau, assim como o valor de uma função do primeiro grau. Ok? Então, quer saber um pouquinho mais sobre as funções de primeiro grau ou função afim? Vem comigo! Ué. Ixi.